Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Programa agora no horário novo, 21 horas, todo primeiro sábado. Nos outros sábados também tem programa, não é? Então temos sempre no nosso canal dois programas inéditos por semana. Mas na noite de hoje estaremos aqui com Charles Henrique Kemp, trazendo aqui as fontes primárias, as memórias, os documentos atinentes à vida e à obra de Leon Denis, esse verdadeiro druida reencarnado, não é? Um escritor lírico maravilhoso, esse que foi o maior filósofo da história do Espiritismo. Então, motivo de honra muito grande estar aqui com Charles Kemp. Charles, que é uma figura que dispensa elogios, porque o seu caráter, a sua simplicidade e a sua sabedoria, né, fica patente e conquista todos nós. Né? Charles é uma das melhores pessoas que eu conheci nessa existência. E na noite de hoje a gente vai ver, chegou o momento, né? Foram tantos congressos, tantas obras, tantos livros. Vamos ver o testemunho de Leon Denis ante as provas, as decepções e aos problemas de saúde, porque chega um momento na vida da gente que uma grande dama se apresenta e que vamos ter que caminhar com ela, que é a velhice. No caso de Leon Denis, essa velhice vai chegar, como dizia minha mãe já desencarnada, minha mãe Eva, né? Ela dizia assim, ela dizia em tom jocoso, brincando, né? A velhice e seu cortejo. Alguns até mais pessimistas dizem seu cortejo de misérias, né? Mas não digamos assim, a velhice e seu cortejo de dificuldades, né? Que servem também para o nosso aprimoramento espiritual. Então vamos lá, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de reunião, de programa com Charles Henrique Kempf, sempre voltados, eu e o Charles, para estudarmos juntos e reverenciarmos a obra deste grande celta desencarnado, Leon Denis, o poeta do Espiritismo, o maior filósofo da história do Espiritismo. Estão pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos. Iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Então, meus queridos irmãos, sem mais detença, deixa eu colocar aqui o Charles Kemp para conversar conosco 2 minutinhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Como a gente falou durante a semana na chamada, um programa hoje especial, um programa grave, a fase do Leon Denis na velhice, passando por provas e decepções. Mas antes de mais nada, deixa eu dar boa noite ao querido pesquisador espírita francês, Charles Kemp. Charles, boa noite, tudo bem, Charles? Boa noite, Bruno. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui continuando nesse trabalho de divulgação da obra desse grande missionário, né, que foi Leon Denis. Charles Kemp, você se sente um cidadão franco-luso brasileiro, Ele é cidadão do mundo, né? cidadão universal, né, Charles? Exato. Embora tenha, bom, a vantagem, né, entre Portugal, Brasil e França, né, é que eu consigo me virar com a língua, né? Ultimamente eu estava na Turquia, lá já é um pouco mais complicado, né? Quando a gente não pega a língua. Assim mesmo, os turcos são pessoas extremamente simpáticas e corretas e honestas, né? Eu apreciei muito a minha estadia lá. Ô, Charles, eu toquei nisso.
cidadão franco-luso brasileiro. Charles morou aqui há alguns anos já. Só que Charles Kemp gosta muito de Portugal, não é? Ainda está em Portugal, Charles Kemp, já há alguns programas. Sim, sim, essa semana a gente volta para lá. Quer dizer, próximo programa a gente já estará de volta, né? Na França, com aquela biblioteca atrás. Só falta voltar ao Brasil, né, Charles? É, pois é, mas aí tem que atravessar o Atlântico, né? E atravessar o Atlântico, cada passageiro coloca 1 tonelada de carbono na atmosfera, né? E vamos ver agora com tudo que está acontecendo aqui, né? Pode ser até que as passagens aéreas ficam mais caras, né? Por conta do aumento do combustível. Eu ia dizer isso, né? Carbono na atmosfera e francos, né? Para as companhias aéreas. Ouro, né? Mas é verdade. Então, temos que fazer todos, né, esse esforço de ter um consumo mais responsável, né, mais sustentável. Charles, então vamos para o nosso assunto de hoje, né? A gente está chegando, a partir de hoje, a gente entra na última parte, né? No último ciclo da vida de Leon Denis. Quer dizer, Uhum. esse programa da gente é importante, Charles, porque você aqui, em forma de lives, você trouxe desde o início da vida, Leon Denis jovem, passando por todas as fases, vai ficar isso aí para sempre. A gente vai partir para o plano espiritual, né? Quem não for atrás dos livros pode ver esse registro, né? Mas, Charles, se pensava pelo Gaston Luce, né, que em 19 de junho de 1910 teria sido aquela palestra sobre o século XX no Salão dos Agricultores, né? Teria sido a última palestra do Leon Denis, mas parece que não, porque ele, depois do Congresso de Genebra, vai falar ainda em Marseille, em Chaille, na Savoia, então no hotel do Chateau, onde ele fala para um público cosmopolita. Terá sido aí mesmo o fim da carreira? Bem, eu conheci vários, assim, espíritas, né, divulgadores, e muitos deles disseram também a mesma coisa, né? Bom, agora eu vou, né, pendurar as chuteiras, eu vou parar e tudo, mas sempre quando aparece uma oportunidade, na realidade eles continuam, né? E o mesmo aconteceu com o Leon Denis, né? Ele já era tão popular assim, né? Ele reduziu o ritmo, está certo, né? Mas continuou, né? Lembrando que Genebra, né, era 1913, né, e ele já tinha 67 anos naquele ano, né, e 67 anos, né, e inclusive com os problemas de catarata que ele tinha, né, que nem os médiuns de cura, nem os médicos, né, conseguiram ajudá-lo, né, e ele ficou quase cego, né, aí complica muito para viajar. O Charles, me diga uma coisa, ele retorna para tu, sua cidade natal, não é? Ele pensava, esperava, almejava encontrar um clima de calma, de tranquilidade, mas parece que não, né, Charles? Ele vai se deparar com as invejas, não é? Então com os rancores, e Leon Denis vai sofrer em silêncio, não é? Eu queria, por enquanto, para a gente não entrar nas causas, Charles, a gente vai entrar nas causas dessa inveja, desses rancores, mas é muito triste saber disso, né? Ele pensando que estava encerrando a carreira, voltou para sua cidade esperando calma e tranquilidade e vai sofrer ataques da inveja e os rancores, Charles. Um homem feito Leon Denis. Quem sofreu de ataques de inveja, de críticas de gente querendo pegar o lugar dele, querendo pegar a revista dele, uns que dizem que vai rápido demais, outros dizem que vai devagar demais. Leon Denis não escapou disso. Acho que nenhum desses grandes espíritas escapou disso, até na atualidade, né?
Eu me lembro, o Roger, né, passou por alguns períodos de dificuldades também. Nestor Mazotti também sofreu muita pressão nos anos 2000, de 2008 e 2010, né? Como a gente falou no livro que a gente publicou recentemente e comentou aí no seu canal, né? Então, ninguém escapa. Leon Denis não escapou também, não, né? Agora, era com Gabriel Delany, né? Porque, naquele caso, o Miller, né? A gente já falou um pouquinho desse caso, né? Foi um médium de efeitos físicos, né? Que foi pego fraudando, né? Mas, como sempre acontecia naquela época, inclusive com o Zappa Paladino e todos os outros, né? A expectativa era muito grande, a pressão muito forte sobre esses mídias, muito dinheiro envolvido, né? E o Gabriel Dolan, ele viu, né, o médium, sessões onde ele não fraudou, né? Ou seja, era um médium legítimo, né? Mas, bom, Leon Denis viu ele numa sessão fraudando, né? Então, Leon Denis denunciou, né, dizendo que esse médium tem que mandar ele embora, né? Enquanto que Gabriel Delany, né, ele manteve a posição dele. Tá certo, ele fraudou, mas isso não significa que ele fraudou sempre, né? Então você vê que as diferenças de opiniões entre Denis e Delany era pouca coisa, era coisa de detalhe. Agora, aquela turma aí de mais exaltados, né, vai colocando em cima e aí se soltam nas críticas, né, são coisas que a gente vê até hoje, né. No movimento da França, nem tanto, né, mas no Brasil, né, quando algum espírita sério toma uma posição, né, e alguns outros não concordam, né? Às vezes a briga passa muito dos limites, né, que seriam corretos dentro do movimento espírita. E a mesma coisa aconteceu com o Leon Denis, né? A briga assume uma proporção que às vezes você fica pensando que um está com vontade de matar o outro, viu, Charles? Porque se esquece a educação, se esquece tudo, né? Charles Kemp, há um doc... Né? Como é? Esquece que o espírito é imortal. Pois é. Imorrível, imatável, inassassinável, né? Exatamente. Charles, há um documento, como você falou, o Leon Denis foi atacado não por Delany. Ele teve a divergência com Delany, mas por outras pessoas. E o Leon Denis resolve escrever uma carta para o Gabriel Delany, né? Charles, é Isso. tão importante esse documento. É uma fonte primária, né? Pois é, pois é. Então Bom, vamos. eu não tenho a carta, não, né? Se Mas não, eu tenho não aqui na sabe, pesquisa do Luz. encontrou, né? A gente pode ler essa carta, Charles Kemp? Pode, pode, claro. Podemos. Deixa eu Uhum. colocar ela aqui, 2 minutinhos. Pronto, Charles e meus queridos amigos, eu vou ler essa carta grave do Leon Denis, endereçada a seu amigo Gabriel Delany. Eles tiveram uma divergência assim. Assim, resolveu tomar a decisão que se impunha em 28 de novembro, escreveu a Gabriel Delany, abre aspas, as divergências que surgiram entre nós em consequência do caso Millet e que eu supunha superadas, acabam de despertar com a nova intensidade. Tenho sido da parte de vários membros do Conselho de Administração da Sociedade Francesa de Estudo dos Fenômenos Psíquicos objeto de ataques violentos, até injuriosos, em diversos jornais espíritas e anti-espíritas, não tendo sido feita qualquer refutação, resulta daí que minha situação à frente da sociedade se torna impossível. Peço-lhe, pois, para retirar meu nome como presidente de honra, sendo esta resolução definitiva e irrevogável. Rogo levá-la ao Conselho de Administração. É com profunda tristeza que me separo de homens e de irmãos com os quais combati longo tempo
por uma causa querida. Porém, minha dignidade e minha honra estão em jogo. Em tal matéria, a menor hesitação seria uma fraqueza. Espero que essa decisão não se altere em nada os sentimentos de amizade que nos unem, sob o império dos quais temos trabalhado e trabalharemos ainda pelo progresso do Espiritismo no mundo. Com esse pensamento, aperto-lhe cordialmente as mãos. Charles Kemp, só mais um pouquinho. O Gabriel Delane ficou verdadeiramente penalizado. Lhe respondeu que nada justificaria uma ruptura entre eles, né? Que divergência de ponto de vista, a propósito de um médium, não poderia separá-los. E que o único ataque de que tivera conhecimento apareceu em uma publicação lá, em seu autor, no número seguinte se retratou. Aí diz o Gabriel Delane, haja o que houver, dizia ele, terminando, não ficarei menos seu amigo, e pode estar certo de que nenhuma diferença de opinião poderia alterar os afetuosos sentimentos que nos unem. Os dois grandes paladinos da doutrina, por uns instantes separados, não cessariam de se estimar e de continuarem paralelamente sua bela e nobre tarefa. Fecha aspas. Eis aí as duas cartas, né? Leon Denis, a resposta de Gabriel Delane. O Leon Denis fala uma coisa certa, né, Charles? Chega um momento que é a honra da pessoa e a dignidade, né? Seria sinal de fraqueza. Pois é. Não, você vê, o Gabriel Delano era uma pessoa extremamente gentil, afável, né? Doce, né? O caráter dele é assim, bem assim, né? Ele não era briguento de jeito nenhum. Leon Denis já era um pouco mais, né? A gente viu, né? Quando ele respondia aos padres e tudo mais, ele respondia com força, né? Gabriel Delano já era uma pessoa assim mais doce, né? Calmo, pacífico e tudo mais, né? E essa sociedade mencionada aí na carta, né, a Sociedade Francesa de Estudos Psíquicos, ela foi fundada em 1897, inclusive ela existe ainda hoje, né, uma sociedade espírita bem antiga na França, né, e ela cumpria naquele tempo, naquela época, né, entre 1900 e o fim da Primeira Guerra Mundial, ela cumpria o papel de órgão unificador, né, no movimento francês. E era por isso, né, que Gabriel Dolan era presidente e Leon Denis era presidente de honra dessa sociedade, né? Mas aí, devido a essa gentileza de Gabriel Dolan, né, de vez em quando entram uns elementos, né, nessas sociedades, uns elementos um pouco mais perturbadores, né, que trazem, né, essa perturbação, essa bagunça de uma certa maneira, né? E aí, pronto, um ou outro deles foram um pouco longe demais, né, nessa crítica, e por causa de um problema menor, mais uma vez, como a gente disse, né, e que motivou, né, eu acho que foi um dos fatores, né, que motivou essa saída do Leon Denis da presidência de honra daquela sociedade, né. O outro fator é a saúde dele, já diminuída, né, a visão que não podia mais, dificuldade para a viagem e tudo mais, né, que levou ele a escrever essa carta. Mas o essencial foi isso, né? Quer dizer, eles continuaram se estimando reciprocamente muito, né? Embora tanto Gabriel Dolan já andava de cadeira de roda naquela época, né? E ficou cego também no final da vida, quanto Leon Denis, né? Já não podiam se ver e se visitar tantas vezes que eles queriam, mas com certeza eles teriam continuado se visitando, né? E como diz a carta, né? Continuaram cada um na obra deles, né? Gabriel Dolan, naquele ano, ainda terminou de escrever e publicou as aparições materializadas, né? Dos vivos e dos mortos, né? Que é um volume grande que ele escreveu, que inclusive, pelo meu conhecimento, parece que não foi traduzido ainda ao português. E Leon Denis, por lado dele, né, continuou revisando as obras dele, né, escrevendo outras também, né,
Mas tudo isso aconteceu na véspera da Primeira Guerra Mundial, né, que ia perturbar tudo novamente. Eu me lembro, Charles Kemp, que o caso Millet, a questão era que o Leon Denis fez a denúncia e perdeu a confiança no médium, né? O Gabriel Delano disse, olha, ele falhou realmente, mas tem outros momentos que a mediunidade dele era autêntica, né? Exato. Leon Denis perdeu, queria romper. O Gabriel Delano é um homem de ciência, né? O Gabriel Uhum. Delano usou uma ponderação diferente. Olha, mas tinha coisa Verdade. verdadeira, né? Mas eu acho que eu teria reagido que nem Leon Denis, nenhum que a gente pega aí fraudando, né? Uma vez que a confiança se foi, eu não teria realmente feito mais nada, né? Para chamar de volta ou para dar algum crédito a alguém que fraudou descaradamente como ele fez, né? Charles Kemp, e a par dessas decepções no movimento espírita, o problema da visão que você mencionou aí de passagem já, a vista do Leon Denis enfraquecia dia a dia. E isso era uma preocupação grande que ele tinha. Fez uma operação de catarata que não foi bem sucedida, não é? Então, nem os médicos conseguiram trazer a cura para o problema da sua visão. E uma coisa interessante, Charles Kemp, nem também os médios curadores, né? Eu pergunto, minha pergunta tem uma oportunidade, né, para a gente esclarecer muita gente, viu, Charles? Não é que eu pense assim, mas eu vou colocar a minha pergunta assim, né? Charles Kemp e os médios curadores também não ajudavam, né? Os espíritos não ajudavam um apóstolo como Leon Denis. Os espíritos ajudaram, né? Porque ele foi até 1927, né? Conseguiu continuar a missão dele, obras importantes, artigos importantes que ele ainda continuou publicando, né? Cego, tá certo, mas teve então secretária, né? Claire Beaumard, entre outras, né? Que o ajudavam, né? A cumprir essa missão. Gabriel Donan, mesma coisa, ele era de cadeira de roda, ele foi lá para o Bouvier, em Lyon, o médium curador e tudo, também não conseguiu curá-lo não, né? Mas Donan também foi até o final da missão. O próprio Kardec, né? Estava com problema do músculo, inflamação pericardíaca, né? E quase morreu em 65, mas não morreu. Por que que não morreu? Né? Porque, embora havia magnetizadores, havia os médicos espirituais, que nem o Dr. Demer, ajudando e tudo, né? O Espírito de Verdade segurou Kardec até 69, né? Até ele cumprir também a missão dele, né? Tinha outros projetos, mas Deus achou por bem, missão cumprida, então tá bom, pode voltar para cá, né? Quer dizer, esse tipo de ajuda, né, é para prolongar a nossa missão, prolongar no período difícil, né, prolongar a prova, né, de estar cego, né, e dessas dores, dessas dificuldades, né, enquanto que a gente sabe que a desencarnação, na realidade, é uma libertação, né, então tudo depende como que a gente entende esse verbo ajudar, né. Ajudou a gente, né, porque ele conseguiu fazer coisas importantíssimas ainda nesse período da vida dele. Charles, não apenas a dificuldade que o Leon Denis sentia da luz diurna que o afetava, mas também ele teve que parar de escrever, teve que abandonar a pena, né? Só que ele foi suprido, não é? Então, por vários secretários já que o ajudaram, suprimiram a tarefa. Agora, Charles Kemp, devido à sua capacidade de trabalho e sua memória prodigiosa, o Leon Denis, mesmo com a visão, ele continua a tarefa, como você falou, isso é tendo assistência espiritual, né? Ele não fraquejou, não é, Charles? Seguir os espíritos é a prova da ajuda dos espíritos, né? Permitiram a ele ter condições de continuar a obra dele, né? Apesar dessa deficiência visual, né? Não podia mais ler, não podia mais escrever, né?
mas tinha a secretária, né, que lia e escrevia no lugar dele, né? Agora, ele que organizava tudo isso, né, de memória, né? Quer dizer, os espíritos também cuidaram da memória dele, né? Embora a gente sabe que tem outras pessoas, principalmente hoje em dia, né, que tem degenerescência também ao nível da memória, né? Ele não teve isso, não. Então, é mais uma prova, né, do amparo dessa misericórdia divina que nunca nos falta. Carlos, eu queria perguntar a você, porque é uma personalidade pouco conhecida aqui no Brasil. Você falou na Claire Bomar, não é? Ela escreveu o livro, Leon Denis ditou para ela O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, né? É um livro muito bonito, embora eu É. só tenha dúvidas com relação às comunicações de Allan Kardec aqui nessa obra, né? Mas é um livro muito belo, falando sobre o povo celta, sobre as Gálias. E Claire Bomé fez essa Vimos na biografia, né? Essa Leon intimidade, Denis né? na intimidade. Também muito bela obra. O Charles Kemp não foi uma simples secretária, né? Foi alguém que mereceu a confiança, foi uma pessoa enviada pelo alto para Leon Denis, não é, Charles? Verdade, né? A Claire Bomar para o Leon Denis, também o Delian, né? Para o Kardec, né? Que foram mais do que secretário, né? Capaz de tomar iniciativas e de realmente ajudá-los, né? Nas melhores condições. O Charles, o Leon Denis ainda vai trabalhar numa nova edição, e foi um trabalho enorme da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Isso. É. E ele tem um resfriado que se transforma numa pneumonia. Aí não é o problema das vistas. Nesse momento, os médicos intervêm e colocam o Leon Denis de pé novamente, né? Não seria dessa vez ainda, né, Charles, que ele partiria. Exatamente, não estava na hora dele, né? Então, ele ficou lá, né? Porque a gente sabe, né, que essas doenças, que nem pneumonia, virais, né? Tudo é uma questão do sistema imunitário do corpo, do sistema imunitário do corpo, né? Esse sistema imunitário consegue se estimulá-lo, né? Reforçá-lo com pensamentos, né? E com ações espirituais também. Então, deram um jeito ali para ele, apesar daquela prova a mais, né? Continuar a desempenhar a missão dele. A casa do Leon Denis, o apartamento, né, ficava de frente a um belo jardim, com árvores frondosas, com um lago maravilhoso, que havia cisnes nesse lago, né? E a criançada brincava ali o dia todo, né? Antes do problema da visão, Leon Denis era visto naquelas alamedas, né? Passeando e conversando com seu amigo Vicente Tornier. Falavam Quintinho muito sobre torneio. política, filosofia. Né? Charles, quem foi esse amigo? Era um espiritualista também. Quem foi o Vicente Tornier? Valentin Tournier era espírita, né? E, inclusive, acho que ele não morava em Tours, não, mas veio morar em Tours para ficar mais perto de Leon Denis, né? Só que ele estava mais velho do que Leon Denis. Ele ficou cego antes de Leon Denis, Cego. né? Então, Leon Denis, como ele morava, dobrava a esquina, né? Estava na outra rua, bem pertinho, né? Leon Denis, que quando ainda via, ia buscá-lo, né? Para pegar ele pela mão e passear naquele jardim, né? Então, Leon Denis desfrutava da vista, né? Ainda hoje esse jardim é assim, tem cisnes, patos, tem árvores centenárias, tem carvalhos, tem árvores muito bonitas e tem uma área úmida da cidade, né? Onde ainda tem o lago, e, inclusive com crianças brincando e tudo mais. Nós fomos lá em 2004, né, com Eduardo Carvalho Monteiro, visitar aquele jardim e ver também, né, o prédio, né, onde Leon Denis tinha o apartamento dele. Ele morava lá, inclusive, com o pai já em 1880, por aí, né, 80 ou 1890.
E morou, então, até a desencarnação da mãe e continuou algum tempo depois, né? É isso que o Gaston Luis refere aqui. Foi no fim da vida que ele se mudou, então, foi para Place des Arts, né? Que fica a uns 2, 3 quilômetros de distância, mais perto do rio Loire, né? Na cidade antiga de Tours. Charles, é muito bonita essa fraternidade francesa, né? Vou cometer aqui uma indiscrição, não é? E isso parece que é da alma francesa. O Charles Kemp me contou que tem um vizinho de 90 anos que você, vez ou outra, ajuda cortando lenha para ele, né, Charles? Pois é, eu levando para ele está surdo também, ele ainda enxerga mais ou menos, mas levo ele para o oftalmologista, né, que fica um especialista a 200 quilômetros de onde a gente mora. Isso é isso, né? Quer dizer, eu, né, no lugar dele, gostaria de ter alguém que Pois me é. ajudasse, né? Então vamos lá, a gente ajuda e é uma satisfação nossa, né? É uma pessoa bem, bem querida, né? E ele tem, isso mesmo, 98 anos. Já passou de 98 anos agora. Você faz isso pela sua índole, Charles Kemp. Mas, digamos assim, você tem um exemplo de Leon Denis também, né, Charles Kemp? Né? Então, Um a es- gente tenta seguir, né? A gente não consegue seguir tudo, não, né? Que foram de um quilate aí superior ao nosso, né? Mas o pouco que a gente consegue fazer, a gente faz. Charles, por essa época, veja bem como esse caso Millet impactou o movimento espírita francês, né? Por essa época, vai ser encerradas as atividades das sessões da Rua do Rompar. Aquelas sessões que a gente viu aqui se comunicava Jerônimo, Sorella, né? Cada mensagem magnífica. Charles Kemp, eu lhe pergunto, o encerramento das sessões da Rua do Rompar se deu também muito por causa desse caso Milena, né, Charles? São os mesmos motivos, né? Algumas pessoas lá começando a tomar partido, né? Quando a gangrena entra, né? Ela entra no movimento e faz muitos estragos. Mas eu acho também, né? Que da rua que ele morava até a Rue du Rempart, tinha assim uns 1,5 km, 2 km, né? E com a idade e a cegueira, né, ficou para ele mais difícil ir até lá, né? E foi por isso que naquela altura, né, ele começou a fazer as sessões na casa dele, né, deixando o grupo e o local distante, né, por questões de comodidade, né? Mas a médium, né, que trabalhou muito no Rue de Rempart, ficou e veio também para a casa dele, né, que foi Madame Forget. Charles, quem visitava diariamente o Leon Denis era a viúva senhora Foger, né? Isso. Não confundir, por favor, eu até pensava antes que ela era viúva do Adolphe Laurent de Faget. Faget é uma É, coisa, Foger é outra pessoa, né? A viúva exatamente. Foger. Charles Kemp. Então, a viúva Foger, que visitava diariamente Leon Denis, as sessões aconteciam na casa de Leon Denis, mas também aconteciam na casa, em caráter particular, da senhora Foger, não é, Charles? Exatamente, né? Em vez de ser um grupo organizado, né, se tornou um grupo familiar, né, o particular, né? E devido às dificuldades, né, de Leon Denis, da cegueira, de se deslocar, ficou muito mais prático fazer assim para ele, né? E continuou, inclusive, até a morte dele, inclusive no novo endereço, né, que ele ia se mudar pouco depois, né? Na Place des Arts, na época, né? Que fica a uns 2 km de distância de lá, na cidade antiga de Tours. O Charles, e nessas sessões particulares se manifestava Jerônimo de Praga, o espírito azul, e eu achei interessante, Charles, essa é a minha pergunta derradeira de hoje, que a gente imagina que essas mensagens seriam só de cunho moral, né? O Jerônimo de Praga avisa para Leon Denis que uma tempestade se avizinha nos Balcãs, que a Alemanha
não escondia o seu interesse de tomar a França. E Jerônimo de Praga disse mais, não é? Que a guerra era iminente e a França estava narcotizada por uma quietude estranha, não é? Então, a França dormia em berço esplêndido sem sentir ameaça. Isso me chamou a atenção. Foi um alerta de Jerônimo de Praga que se cumpriu, não é, Charles Kemp? Exatamente, né? Ele via os eventos, né? Via os espíritos conseguem ler nos pensamentos dos dirigentes, né? E ele via tudo isso chegando, né? Agora os franceses estavam lá naquele desanifol, né? Naquela época, adormecidos, né? Não esperavam que isso ia acontecer assim tão rapidamente. E realmente, né? Foi num evento lá, um assassinato nos Balcanos, né? Que foi o marco inicial da Primeira Guerra Mundial, que começou então logo depois, né? Em agosto de 1914. Pessoal, por hoje é só, né? Quanta passagem, a gente vai continuar, né? Essa fase da velhice de Leon Denis, mas à noite de hoje a gente teve muito aprendizado, né? Assistência espiritual não é favores. Esses homens não tiveram favores da espiritualidade, né? Tiveram influxo de Primeiro força boleto. para continuar a tarefa, né? Meu querido Charles Kemp, gratidão. Você podia fazer a prece final? Sim, vamos então elevar os nossos pensamentos para Deus, nosso Pai, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Infinito na sua misericórdia, nos enviando esses mentores, guias espirituais, missionários, para nos ajudar, nos mostrar o caminho, nos amparar nas horas das dificuldades, nas horas das provas, para podermos superá-las, né? Aprender com elas, né? Tirar proveito da adversidade para avançar mais rapidamente no nosso trabalho de reforma moral, na aprendizagem, na sabedoria também, né? Ninguém escapou, Leon Denis não escapou, como a gente viu, Chico Xavier também não escapou, né? Também teve problema de vista, né, como é conhecido. Então, nós estamos aqui, né, seguindo o exemplo desses irmãos e, apesar das dificuldades que podem se apresentar, apesar do contexto mundial extremamente perturbado nos dias de hoje, né, continuar nesse ânimo optimista, né, sabendo que essas crises vão parar e que depois delas nossa Terra vai entrar num período de regeneração, um mundo novo e um homem novo. Então, agradecemos imensamente, né, nosso Pai e todos esses missionários por ter nos trazido esses legados que nos ajudam tanto na nossa caminhada. Bem, meus queridos amigos e irmãos, encerramos aqui mais um programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Como sempre faço, dedico esse programa à minha mãe Eva. Minha mãe, te amo, como sempre. Charles Kemp, muita paz, brigadão. Charles, para o mês a gente já grava com você da França. Isso, se Deus quiser. Vamos lá. E vamos orar também, porque é um momento de guerra, né? Que a Europa não se envolva com essa guerra aí, Estados Unidos e Irã, né? Pelo amor de Deus. Tá? Amigão, um abraço, viu? Até breve. Valeu, Charles. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui nessa semana que promete, logo ali no domingo, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, minha querida Ana Maria Miranda. Eu estarei aqui com essa mulher extraordinária, não é? Essa figura de mulher que traz toda uma narrativa maravilhosa da vida de Hermínio, da obra de Hermínio. Mas deixa eu perguntar a ela, né? Ana Maria, antes de mais nada, muito boa noite. Ana, tem umas novidades aí, dia 8 em homenagem ao Dia da Mulher. O que é que você vai trazer nesse programa, Ana? Será dois assuntos diferentes? Você já está entrando em coisa que você não deve entrar de dois assuntos. Né? Em todo caso, vou seguir.
É que eu fui convidada, Bruno, depois de um programa que nós fizemos, pelo Washington Peter Carrara, para escrever um artigo para ele. Eu escrevi. E o outro assunto é sigilo. Não, Ah, é não, sigilo, Ana. não. Meu Deus do céu. Será alguma publicação do Hermínio? O que será? Olha, foi e será sempre uma coisa extraordinária, maravilhosa, encantadora e muito terna, muito sofrida. Maravilhoso, maravilhoso. Ponto. Você se lembra lá de Vinícius com Chiquinho, Tonzinho, Toquinho, né? Toquinho, Siquinho, Sãozinho. Toquinho. Então eu vou cantar, você disse o que será? Eu vou cantar uma música de Chiquinho, né? O que Tá. será que será? Que a Ana Maria trará para o nosso programa, né? Eu vou fazer um esforço hercúleo de um conhecimento que eu não tenho para trazer essa história para vocês, um preâmbulo só para vocês entenderem a história. Não, eu gostei do Hercúleo, né? Mas eu já vi você aqui nesse programa levantar cada peso, Ana, e com galhardia Ave e com Maria, mérito, Ave né? Maria. Mas É, deixa eu contrariar a Ana Maria, senão não sou eu, Bruno Tavares. Que eu gosto muito de contrariar a Ana Maria, né? Você falou o que será, mas deixa eu dizer uma coisa, né? Será mais algo que distingue o Hermínio como escritor, como intelectual. Vamos falar aqui de uma distinção. Agora vou respeitar a dama, né? Ana Maria, vamos lá, juntos comemorar o Dia Internacional da Mulher no próximo oba, domingo. vamos aí. Um beijo, Olha, Ana. tudo de bom para vocês. Um abração. Tamo junto. Igualmente para todos. Se chegas às 9 da noite, desde as 6 eu sou feliz, viu? Tá Viu? bom. Obrigada a todos. Tchau.